Boa tarde. Passando aqui para deixar uma reflexão da caminhada, depois de alguns meses, fora aqui da região dos lagos, nós temos hoje o privilégio de estarmos aqui na Lagoa de São Pedro da Aldeia, com o pôr do sol lindo, maravilhoso ali ao fundo. Impossível para nós que somos amantes da natureza, que adoramos o nosso Criador por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz. Impossível a gente não parar para contemplar as maravilhas de Deus e os feitos do Senhor. E quando eu passava aqui, estava descendo as escadas, fazendo uma horinha, eu vi esse sol lindo e veio ao meu pensamento o texto da palavra de Deus que diz que doce é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. E é impossível a gente ver o sol sem lembrar da pessoa mais importante na face da terra, a pessoa de Jesus. Porque Ele nos disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Os cientistas dizem que o escuro, as trevas, na verdade é a ausência de luz. E nós podemos traçar um paralelo também com relação a isso, pois as pessoas que não têm Jesus como seu guia, que é o sol da justiça, que é a luz do mundo, elas andam em trevas. E quando as pessoas estão em trevas, tudo o que elas fazem é em oculto, é escondido para que ninguém veja. E na verdade, na escuridão, na noite, nas trevas, é difícil realmente da gente enxergar as coisas como nós enxergamos quando nós estamos com a ajuda da luz do dia. E nós podemos afirmar sem medo de errar que quando nós não temos Jesus como a nossa luz, nós não temos Jesus como nosso guia, aquele que ilumina os nossos passos, provavelmente nós vamos caminhar para a escuridão e nós ficaremos sem direção na vida. Mas aquele que segue a Jesus, a luz do mundo, ele não andará em trevas, mas verá e terá sobre ele a luz da vida. É maravilhoso nós contemplarmos a luz do dia. Se nós andarmos de dia, quando temos luz, é muito mais difícil da gente tropeçar e da gente cair. Mas se nós andarmos à noite, nas trevas, os tropeções serão fáceis de acontecer. Por isso a necessidade de nós termos o Senhor Jesus como a luz a nos guiar, como aquele que nos conduz. E como é que Ele nos conduz? Através da sua palavra. O salmista diz para a gente no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a gente está seguindo a Jesus, quando a gente está indo, sendo guiado por essa luz da sua palavra, que é a verdade, nós sabemos por onde nós estamos passando, nós podemos caminhar perfeitamente pelo trajeto que está diante de nós e nós sabemos o destino onde nós vamos chegar. Jesus, ele veio ao mundo para nos tirar do príncipe das potestades do ar, para livrar a nossa vida do príncipe das trevas. E a Bíblia diz que ele nos levou para o reino de luz, para o reino do Filho do seu amor. É impossível seguir a Cristo, que é a luz, e cometer as obras infrutuosas das trevas. É impossível ter Jesus e continuar agindo de acordo com aquilo que o nosso coração pede e de acordo com aquilo que agrada a Satanás. Se nós temos por Deus o nosso Pai, a Bíblia vai falar para a gente que Ele é o
Pai das luzes, e nele não há sombra nem variação. Eu virei a câmera aqui, ó, estou de costas para o sol, e praticamente quando eu viro as costas para o sol, o meu rosto já fica na sombra, né? Então na sombra a gente não percebe os detalhes, na sombra a gente não percebe as imperfeições, na sombra a gente não percebe o que está de errado no nosso rosto. Poderia estar aqui com o meu rosto sujo e virado eu não veria claramente, mas quando eu me viro de frente para a luz, é fácil ver o meu rosto. E nós necessitamos estar sempre diante de Jesus, que é a luz do mundo, para que nossos passos, o nosso caminho, a nossa vida seja completamente iluminada. E não dá para se ficar entre luz e trevas, ou a gente segue a luz ou a gente segue as trevas, né? E é fácil da gente identificar o que acontece quando uma pessoa está em trevas. Nós estamos aqui pela região dos Lagos, fazendo umas visitas, e numa cidade que recebe turistas o ano inteiro de todas as partes do mundo. Nós ficamos sabendo como a violência está avassaladora, como o tráfico de drogas está operando. Ou seja, não é pelo fato da cidade ser bonita, não é pelo fato da aparência da cidade ser tranquila, que realmente de fato ela é. E muitas vezes a gente pode atribuir essa comparação à vida das pessoas, né? Que demonstram estar na luz, mas o coração dela está em trevas. Mas Deus é aquele que sabe o que a gente faz em oculto, e a Bíblia diz que aquele que está na luz vem para a luz para que as suas obras se manifestem. Mas aquele que está em trevas cada vez mais se esconde, porque não dá para mostrar as coisas ocultas que essa pessoa faz. E no caso dessa cidade, né, que nós estamos falando, a cidade de Búzios, nós ouvimos muitas coisas ali, né? E as pessoas que são antigas ali naquela cidade dizem: isso nunca aconteceu aqui dessa forma assim. Mas a verdade é que onde tem o ser humano, onde tem dinheiro circulando, onde tem a ganância, né, humana, é normal que ali haja violência, é normal que ali haja infração das leis, né, de Deus, é normal que ali as pessoas, por terem o seu coração voltado para o lucro fácil, voltado para se beneficiar materialmente de alguma forma da condição que a cidade proporciona, é normal que realmente atraia, né, homens de má índole, homens de mau caráter, né? Isso é normal, mas não é normal que a gente permita no nosso meio, né? No meio das pessoas que dizem seguir a Cristo, que a gente encontre as obras infrutuosas das trevas. Quanto mais perto da luz, mais nós vamos manifestar o fruto do Espírito de Deus, porque nós estaremos perto da luz, nós estaremos deixando a luz brilhar através de nós. Se Jesus é a luz e eu estou perto dele, eu serei iluminada. Se Jesus é a luz e eu tenho intimidade com ele, eu vou manifestar o fruto próprio de Jesus. E quem tem Jesus em sua vida, tem a pessoa do Espírito Santo morando dentro de si. E quando o Espírito Santo mora dentro de nós, não há espaço para outras coisas a não ser o amor, a paz, a longanimidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Quando uma pessoa comete infrações, quando ela comete crimes, ela está fora da lei. E Jesus disse que a lei dele é a lei do amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quanto mais perto de Jesus, mais parecidos com as obras da luz nós seremos. Mais parecidos com o nosso Mestre nós seremos. E mais praticante das obras do nosso Mestre nós seremos.
E Jesus disse, né, que se nós quisermos seguir a ele, que nós possamos obedecer os seus mandamentos. E o maior dos mandamentos dele é o amor. E ele nos deu exemplo. E ele falou para nós na sua palavra que assim como ele deu o exemplo, nós devemos fazer também. Jesus diz a Atos 10:38 que ele veio para desfazer as obras do diabo, e Jesus andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É impossível alguém estar perto da luz que é Jesus e estar fazendo a vontade do diabo, que é o Deus das trevas, é o príncipe das trevas deste século. Mas quando nós estamos seguindo a luz que é Jesus, nós faremos todas as obras que ele fazia. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, diz o apóstolo Paulo, dos quais eu sou o principal. Nós somos os principais alvos do amor e da luz de Cristo, mas uma vez que nós fomos iluminados por essa luz, nós vamos ser mais parecidos com aquele que mora na luz. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então nós precisamos ver os nossos passos, por onde nós temos andado. Nós temos que prestar atenção nas nossas atitudes, aquilo que nós temos feito. Será que as nossas obras condizem com o Pai das luzes? Será que as nossas palavras, elas são palavras que trazem luz? Será que as nossas palavras podem conduzir pessoas que estão nas trevas e pode tirar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Cristo? Ou será que quando nós abrimos a nossa boca, nós não temos diferença alguma daqueles que estão nas trevas sem conhecer esse Deus? Doce é a luz e agradável é aos olhos ver o sol, né? A Bíblia diz que a todos os que esperam no nome do Senhor nascerá o sol da justiça. Jesus, sendo a luz, ele também é justo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Hoje ele é o nosso advogado, mas chegará o dia em que nós estaremos diante do juiz. E as nossas obras serão julgadas, o nosso comportamento será julgado, a nossa vida passará pelo julgamento de Deus. E é aí que mora o perigo. A todos os que esperam no seu nome, no nome de Jesus, vai nascer o sol da justiça. O Salmo 37, ele também diz para nós alguns versículos que falam muito ao nosso coração com relação ao sol, para a gente não se indignar diante daqueles que são maus, diante daqueles que são perversos, mas nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. E ele diz que ele fará nascer o nosso sol como a luz e o nosso direito como ao meio-dia. Ou seja, ao meio-dia o sol é o momento em que ele está mais alto, em que ele está mais forte, que a gente pode sentir com maior intensidade os raios dele incidindo sobre a terra. E a Bíblia diz que é assim que Deus fará com aqueles que esperam nele, com aqueles que descansam nele, com aqueles que entregam o seu caminho, a sua vida, os seus planos, os seus planejamentos e os seus propósitos. Porque na verdade realmente a gente faz planos, mas a direção certa vem do Senhor. A direção certa vem do Senhor. E assim como o Senhor, o nosso sol, a luz do mundo, a Bíblia diz que nós devemos também resplandecer como astros no mundo, porque nós temos a luz de Cristo, nós somos iluminados por Ele. E para a igreja, para esses dias que nós estamos vivendo, tem um texto da palavra de Deus que diz, profeticamente a respeito da igreja: quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como um exército com bandeiras, E às vezes a gente fica pensando que a igreja deveria ser formosa como a alva do dia. A alva do dia revela o nascer do sol.
E Jesus espera que a igreja nesse tempo possa ser formosa como a luz do sol. O pôr do sol é lindo, mas a parte mais importante é quando ele está nascendo. E nós somos chamados a deixar resplandecer essa luz de Jesus por onde nós passarmos, né? O sol já está se pondo ali, olha. A paisagem é linda. Mas era muito mais bonito quando o sol estava brilhando. Então eu deixo essa reflexão aqui a respeito do sol e eu pergunto: o que mais tem se destacado na sua vida? A luz de Jesus, a luz de Cristo ou as obras infrutuosas das trevas? Por que obras infrutuosas? Porque não leva a lugar nenhum. Às vezes as pessoas acham que elas estão se dando bem, porque elas estão dando lugar às obras da carne, né? A maldade, a maledicência. E por um certo momento elas acham que elas estão seguindo, fazendo o que é correto. Mas na verdade é que quando a gente joga a luz, que é Jesus, em cima delas, elas fogem. Porque o que está dentro delas, o que está agindo na vida delas, a luz a tudo revela. E são obras que não glorificam o nome de Jesus. A Bíblia diz que é impossível de uma fonte jorrar água doce e água salgada. Mas na verdade, no nosso tempo que nós estamos vivendo quando a igreja deveria estar refletindo a glória do sol da justiça, muitos que se dizem ser da igreja, muitos que se dizem ser servos desse príncipe maravilhoso, que é o Senhor Jesus, a luz do mundo, estão fazendo coisas que o desagradam e estão fazendo coisas que envergonham o seu nome. Então é tempo de uma mudança, é tempo de uma reflexão, é tempo de nós termos temor a Deus, porque muitas vezes é impossível a gente estar aqui com o sol ao meio-dia e a gente olhar para o sol e conseguir suportar a grandeza da luminosidade que esse sol ele passa para os nossos olhos. Às vezes a gente tem que proteger com óculos de sol, a gente às vezes coloca a mão porque não aguenta. Agora, se a gente não aguenta contemplar toda a beleza e majestade desse sol, né, que rege o nosso planeta, que rege os planetas na órbita terrestre, em volta da órbita terrestre, quanto mais difícil será o dia em que nós teremos que estar de pé, frente a frente, diante do sol da justiça. Doce é a luz e agradável é aos olhos ver o sol, mas será muito desagradável para as pessoas que vivem fazendo coisas ocultas, que vivem fazendo maldade, que vivem nas obras das trevas, estarem de pé e encarar Jesus, a luz do mundo e o sol da justiça. Pense bem como tem sido sua vida, pense bem como você tem conduzido os seus passos, se é a palavra de Deus que tem guiado os teus caminhos, ou se são os desejos mais ocultos e tenebrosos do seu coração. Que Deus abençoe a nossa vida e que cada um possa refletir e se posicionar diante de Jesus, a luz do mundo. Amém. Deus abençoe cada um.